Um dos conhecimentos que eu creio que seriam mais tranquilizadores para a vida, que poderiam sossegar em muito o nosso coração, é do que é necessário para se viver bem. Então a nossa irmã Socorro Fialho está completando mais um ano, são 20 e poucos aninhos aí que ela está completando, certo? E se perguntasse, você já descobriu, né, o que é necessário, o que é básico para a gente viver? Coisas assim que a gente não pode deixar de ter para viver bem. Nós vamos crescendo e sempre imaginamos nas diversas fases da vida o que nós realmente precisamos para viver bem. Eu creio que talvez você perguntasse para uma criança o que melhoraria a sua vida. Ela daria umas respostas que talvez nós até ríssemos, né? Da ingenuidade delas de achar que aquelas coisas ali de fato iriam melhorar sua vida. Se você então perguntasse para um adolescente o que melhoraria a sua vida, talvez então ele respondesse: se os meus pais me dessem mais liberdade, se os meus pais me deixassem fazer o que eu quero, e assim fosse. Se perguntasse para um jovem. Então, nas diversas fases da vida, a gente tem certas ideias do que é básico, do que é essencial para a nossa vida. Há conceitos muito comuns na sociedade de que você tendo a alimentação, roupa, casa, esses seriam os bens essenciais. Os outros bens seriam até considerados instrumentais para se conquistar esses primeiros que eu mencionei, como estudo, relacionamentos e assim por diante. No entanto, a Bíblia deixa claro que o essencial mesmo para viver é a palavra de Deus. Conhecimento, compreensão e obediência à palavra de Deus. Entre os vários textos bíblicos que deixam isto claro, está o versículo 144 do Salmo 119, que será o nosso texto. Salmo 119, versículo 144. O autor deste salmo diz assim: eterna é a justiça dos teus testemunhos, dá-me entendimento e viverei. O livro dos Salmos era o inário e o livro de orações do povo de Israel e também da igreja logo em seu início. Era o livro utilizado para que eles cantassem. Ali estavam então os cânticos que eles entoavam nos seus cultos, em momentos então de suas devoções, e também as orações que eles poderiam fazer, tanto em particular, como orações coletivas, orações públicas. Logo no início, o livro não teve a forma como nós temos hoje. Foi um livro que foi composto no decorrer da história do povo de Israel. Levou mais ou menos 1000 anos para que esse livro todo fosse escrito. Você tem salmos escrito por Moisés, como o Salmo 90, ali em torno de 1400 a 1440 antes de Cristo. E você tem salmos que refletem um clima, um ambiente já depois do exílio babilônico, aí em torno do ano 450 antes de Cristo. Então você tem um período de 1000 anos em que os salmos foram escritos. Depois do exílio, então, Deus levantou um profeta, que nós não sabemos quem foi, que ele coleta os vários salmos que o povo de Israel cantava, inclusive várias coleções desses salmos menores que você percebe dentro do próprio livro, como o Cântico das Peregrinações, ou também chamado das Romagens ou dos Degraus, os Salmos de Asaf,
os salmos dos filhos de Corá, os salmos de Davi. Então haviam inários, certo? É como se uma igreja, imagine aí uma igreja de 1000 anos. Imagina uma igreja de 1000 anos. E durante todos esses 1000 anos, essa igreja cantou, mas nem sempre cantou a mesma coisa. E durante esses 1000 anos, ela formou várias coleções de cânticos, certo? Determinada coleção, outra coleção. Aí, quando ela foi celebrar os seus 1000 anos, alguém reuniu esses cânticos num inário só. Então, foi o que esse profeta, inspirado por Deus, fez no livro de Salmos. Ele reuniu, coletou todos os salmos e deu a ordem que nós temos, inclusive dividindo o livro de Salmos em 5 pequenos livros, ou 5 outros livros dentro do livro. E num destes livros está o Salmo 119, que é o maior dos salmos, é uma poesia orada. Toda poesia é uma oração. Apenas 3 ou 4 versículos dos mais de 170 que tem no Salmo 119 não são dirigidos a Deus. Então, todo salmo é uma oração. Todo salmo trata de um único tema, que é a revelação de Deus, a instrução de Deus, o ensino de Deus, a palavra de Deus. O salmo foi organizado numa forma poética de 22 estrofes, e cada estrofe com 8 versos, e tudo seguindo a forma de um acróstico. Os 8 versos da primeira estrofe, começando com a primeira letra do alfabeto que foi escrito, o alfabeto hebraico. O segundo estrofe, os 8 versos com outra letra, se fosse em português. A primeira estrofe com 8 versos, todos os versos começariam com A. A segunda estrofe, todos os 8 versos começando com B, e assim por diante. E nós estamos estudando, e chegamos a este versículo 144, no qual você tem uma petição e uma declaração que serve de motivo para a petição. A petição é: dá-me entendimento e viverei. E a declaração que serve de motivo é: eterna é a justiça dos teus testemunhos. Nós vamos seguir a ordem do versículo e ver a motivação primeiro, que é uma declaração que afirma que os testemunhos de Deus são justos em todos os tempos. Testemunho fala de algo que é dito a respeito de um episódio ou a respeito de alguém. Algo que atesta a veracidade, honestidade ou integridade de uma pessoa, ou a veracidade de um fato. Alguém testemunha e diz: isso aconteceu desta maneira mesmo, eu sou testemunha disso. Mas nesse contexto, a palavra testemunhos está sendo usada como um equivalente à palavra lei, ensino, instrução ou revelação de Deus. Testemunho é uma das palavras que o autor do Salmo 119 utiliza para se referir à revelação dada por Deus, à instrução, ao ensino que Deus deu para o seu povo. A instrução de Deus menciona então a maneira como o povo de Deus deve viver na criação dele, no mundo criado por ele. Por que será que Deus tem esse direito de nos dizer como nós devemos viver? Deus tem esse direito porque Ele é o Criador. O mundo lhe pertence por direito de criação. Ele criou o mundo. Ele criou nossas vidas. Ele sustenta nossas vidas. O ar que nós respiramos é providenciado por Ele. Tudo que nós temos e que garante a nossa vida vem das mãos dele. Se nós nascemos e estamos vivendo, é porque assim ele tem providenciado.
Era como se você vivesse na propriedade de uma pessoa e dependesse daquela pessoa para tudo, para a sua alimentação, para o seu vestuário, para tudo. Então, se você vive na propriedade de uma pessoa e é dependente daquela pessoa para tudo, aquela pessoa tem o direito de dizer como você deve viver, porque a propriedade é dela e você está vivendo mantido por ela. A mesma coisa. Estamos num mundo que foi criado por Deus. Nossa vida em tudo depende de Deus. Então Deus tem o direito de dar a sua instrução, o seu ensino, as suas regras, as suas ordenanças, nos mostrando como nós devemos viver nesse mundo que Ele criou. Agora, é complicado você viver numa propriedade, vamos colocar assim, você trabalhar numa firma, estudar numa escola, ou viver numa propriedade em que há regras que você deve obedecer, porque aquela instituição, aquela empresa não te pertence, você depende dela e você precisa obedecer aquelas regras. É complicado, como eu ia dizendo, se as regras forem injustas, se as regras não forem corretas, se as regras não forem apropriadas, se as regras não forem equitativas. Então, talvez você já passou pela experiência de estudar numa escola e na sala tem o professor e ele trata um aluno de uma maneira e outro aluno de outra maneira. Certos alunos têm privilégios que outros não têm. Um aluno é punido por fazer uma coisa e um outro aluno que faz a mesma coisa não é punido. Normalmente, como é que a gente se sente quando isso ocorre? Injustiçado. E você já deve ter percebido que, mesmo que não seja com você a injustiça, você se sente um tanto constrangido com a situação, não é isso? Não foi com você, não tem nada a ver com você, aquilo aconteceu com outro, mas você se sente constrangido com a injustiça. Então, viver num ambiente em que as regras são injustas é constrangedor. Não é o caso das regras dos ensinos de Deus. É dito que os testemunhos de Deus são justos, são corretos, é o que deveria ser mesmo. A gente pode muitas vezes questionar por que é assim, porque não é de outro jeito, mas se a gente pensar bem, olhar bem, deixar o nosso egoísmo de lado, nós vamos perceber que deve ser desta maneira mesmo, não tem outra maneira de ser. Há uma comédia, que fala de alguém que teve o poder de ser Deus por 24 horas. E ele iria atender todos os pedidos feitos. E eu me lembro, não lembro todo o argumento do filme, mas eu me lembro que um dos pedidos feitos é que a lua pudesse então brilhar mais, estar brilhando mais. Então não seja por isso, eu vou aproximar a lua mais da terra para atender esse pedido. Só que ao fazer isso, ele mexeu com o movimento das marés, causou desastres em outros cantos. Quando nós não estamos na posição de quem dita as regras, muitas vezes nós não temos a compreensão por que as coisas são como são, Muitas vezes você tem um chefe, você discorda dele, acha que ele deveria fazer isso. Se eu estivesse no lugar dele, eu faria assim, eu faria assado, eu faria desse. Até você chegar lá. Quando você chega lá, você descobre o quê? Que não dá para fazer tudo o que você achava que devia ser feito. E eu quero aplicar isso no governo humano, que é injusto, pecaminoso. Todo governo humano, em todas as áreas, porque nós somos pecadores, é injusto. Agora, no governo justo de Deus, quando a gente questiona, a gente deve parar um tempo e pensar e lembrar que
Deus faz tudo com absoluta justiça. Eu posso não entender, eu posso não compreender no momento, mas Deus nunca é injusto com ninguém. Deus nunca é injusto com ninguém, certo? De modo geral, nós diríamos que Deus é até gracioso, além da conta, conosco. Se Deus fosse ser absolutamente justo com a gente, o que aconteceria conosco? Já pensou nisso? Eu quero que Deus seja absolutamente justo comigo. O que iria acontecer? Nós estaríamos indo para o inferno. Porque nós desobedecemos várias vezes no dia. Não vou dizer várias vezes na vida, não. Várias vezes no dia. A gente desobedece os seus mandamentos, a sua lei. Se ele fosse agir com absoluta justiça, nós estaríamos perdidos. Então, por mais que você ache que a vida é injusta com você, lembre-se que você está no lucro e no lucro grande. Por mais que você ache que a vida é injusta, Deus permitiu isso, Deus não devia ter permitido aquilo, isso foi injusto, você está no lucro e lucro grande. Todos nós no lucro da graça de Deus, porque nós já desobedecemos muitas, mas muitas vezes os mandamentos de Deus e mesmo assim Ele continua sendo gracioso conosco. Então os mandamentos de Deus são justos. Mas ele dá uma outra característica, eles não são temporários, eles são eternos. Eles não mudam de acordo com o sabor dos tempos, de acordo com as conveniências das pessoas. A lei de Deus não é resultado de decisões da conveniência humana, de interesses de pessoas poderosas ou influentes, não são especulações do frágil conhecimento humano que está sempre mudando, porque é um conhecimento incompleto e temporário. Não é resultado, então, das invenções humanas, não. A lei de Deus, os ensinos de Deus, refletem quem Deus é. E isso nós já temos várias vezes mencionado em outros versículos deste salmo. Por isso eles são eternos. Para os ensinos de Deus, as regras de Deus mudarem, Deus teria que mudar. Porque os ensinos de Deus, as regras estabelecidas por Deus, refletem Deus, o caráter de Deus. Refletem quem Deus é. É por isso que toda desobediência à palavra de Deus é um ato de rebeldia contra uma pessoa, é um ato de rebeldia que atinge a pessoa de Deus. Não é uma desobediência a algo escrito no papel apenas. É uma desobediência à pessoa que deu estas regras refletindo o que ele é. Por exemplo, quando nós mentimos, nós estamos ofendendo, ferindo aquele que é a verdade. Então, toda mentira é um atentado contra Deus, porque Ele é a verdade. Todas as vezes que somos infiéis, nós estamos indo contra a pessoa que é fiel, que é o padrão de fidelidade. Então, por refletir a pessoa de Deus, os mandamentos de Deus não ficam mudando, não ficam de um ano para o outro, ou de um tempo para o outro, sendo alterados. Eles são eternos.
eternos. Essa é a declaração do salmista, que os ensinos de Deus, a revelação de Deus, a palavra de Deus é justa, as regras de Deus são justas e são eternas, não são temporais. Diante disso, ele faz uma petição: dá-me entendimento, dá-me compreensão, ajuda-me a entender, a compreender esses teus ensinos. Eu quero então entender, eu quero compreender isto. A petição do salmista se dá devido ao fato dele ter crido que esta palavra de Deus é justa e é eterna. Então, ela sendo justa e eterna, ele sabe que não será um conhecimento que tem valor hoje e amanhã eu já posso descartar. Alguns dos conhecimentos que nós adquirimos na vida, muitas vezes até em certas áreas profissionais, vocacionais, quando você estudou, quando você fez faculdade, por exemplo, você aprendeu que aquilo era de um jeito. E aí, 5, 6 anos depois, você descobriu o quê? Que não é mais daquele jeito, que mudou, que descobriu-se coisas novas, que não é assim, ok? Então, em várias áreas do conhecimento humano, o que nós adquirimos de conhecimento serve para o momento ou para um período. Depois, já não serve mais. O salmista está dizendo, não. Os teus ensinos, os teus testemunhos são eternos, são para sempre. Não é um aprendizado que eu irei descartar. Não é um aprendizado do tipo o aluno que estuda para fazer a prova. Você conhece aluno assim? Ele estuda para fazer a prova. Depois que fez a prova, se você perguntar, uma semana depois, já não lembra mais nada. Aquele estudo foi apenas para tirar a nota e passar, Por exemplo, um período que eu nunca esqueço da minha vida escolar, foi no 2º ano de ensino, que hoje seria o ensino, que era o médio na época. É médio hoje? Na época era colegial. Para você ver como as coisas mudam, a gente fica desatualizado. Isso não acontece com a palavra de Deus, certo? Não acontece. Era logaritmos. E eu me lembro o sufoco que foi aprender logaritmos. Cavalcante, você sabe o que é isso? Sabe, né? Então, aprender logaritmos. Rapaz, ô coisa. E eu me lembro que uma colega me ajudou. Pronto, fiz a prova, passei. Eu só sei o nome. Logaritmos. O que é, do que trata, eu sei que tem valor, porque se não tivesse valor, não, mas para mim, pelo menos na carreira que eu segui, não teve esse valor. Então é um conhecimento que eu me esforcei por ter, para fazer uma prova. A palavra de Deus não é assim. Ela vale para a vida toda. Não é só para você fazer uma prova. Não é só para você passar num teste. Não é só para você exercer uma determinada função e depois, pronto, me aposentei, não quero mais nada saber disso aqui. Pronto, já agora cansei. Não. A palavra de Deus é para a vida toda. Não é, então, um aprendizado que é para ser descartado, um aprendizado descartável. Por isso ele pede, dá-me entendimento. Esta expressão dá-me entendimento nos mostra dois fatores necessários no aprendizado da palavra de Deus. A minha busca, o meu esforço e a minha dependência. O estudo e a necessidade de iluminação. Eu preciso me esforçar, eu preciso buscar,
eu preciso ler, eu preciso tentar compreender as palavras que estão escritas neste livro. Porque se eu não compreender as palavras que estão escritas aqui, eu não vou entender. Algumas pessoas leem a Bíblia como se o poder da Bíblia fosse mágico. Abre a Bíblia, lê, muitas vezes quase recitando, não há nenhum esforço em entender o que foi dito. Pronto, eu já li a Bíblia hoje, Deus está comigo. Isso é fazer da Bíblia um talismã, certo? Sabe o que é um talismã? Então, antes da conversão da minha família, então a minha mãe tinha alguns talismãs com os filhos. Por exemplo, um galho de arruda na orelha, certo? Então são talismãs, coisas que você acha que funciona magicamente. Algumas pessoas têm a Bíblia como como se fosse mágico. Então eu leio todo dia. Entendeu? Não entendi nada, mas eu estou lendo todo dia. Não vai funcionar. Você tem que se esforçar em entender. E entender as palavras, né? Se eu estou falando aqui e você não está entendendo as palavras que eu estou falando, você está entendendo o quê? Nada. Ok? Eu tenho que procurar entender as palavras que estão ali na Bíblia. Por isso que em nossos ensinos a gente procura, essa palavra quer dizer isso, a palavra. Por quê? Porque foi assim que Deus deu a revelação dele. Foi assim que Deus escolheu se revelar, apresentar os seus ensinos a nós. Então, há esse esforço. Você precisa se esforçar, você precisa ler, procurar compreender as palavras. Mas não só isso. Você precisa da iluminação de Deus. A Bíblia carrega, então, podemos dizer assim, uma certa duplicidade. Ela é um livro humano, escrito numa linguagem humana, escrito num determinado tempo, numa determinada época, na história humana. Mas, ao mesmo tempo, a Bíblia é um livro divino, é a palavra de Deus. Então, eu preciso do esforço humano, da busca humana, da leitura, da atenção, mas eu preciso também da iluminação do Espírito Santo. Essas duas coisas andam juntas para que eu compreenda a Bíblia. Nosso esforço e a iluminação do Espírito Santo. Uma ilustração que eu já até apresentei aqui, que eu aprendi num livro, é o agricultor. O agricultor precisa preparar a terra, escolher uma boa semente, plantar a semente, cuidar ali da roça. Mas se ele fizer tudo isso e não chover, ele colhe? Não. Chover depende dele? Não. Agora, se ele falar, não, já que depende da chuva, esse ano não vou plantar nada. Aí chove bem, chove no tempo certo. Ele vai colher alguma coisa? Também não. As duas coisas andam juntos. O esforço humano, trabalhando, buscando, e a dependência de Deus. Então você lê, você procura entender. E algumas vezes você não sabe, mas como é que isso aqui funciona na minha vida? E aí você faz o que o salmista está dizendo: dá-me entendimento. Me ajude a entender como é que eu aplico isso aqui na minha vida. E aí ele apresenta o resultado. Já que a lei de Deus, as instruções de Deus, o ensino de Deus é justo e é eterno, eu vou pedir que ele me dê entendimento, que eu possa compreender, que eu possa aprender. E então eu vou ter vida. Ele reconhece que viver e viver bem, não apenas sobreviver, mas de fato viver, vai além dos bens materiais, vai além do alimento diário, vai além do vestimento, vai além de uma casa,
O Senhor Jesus Cristo, repetindo o que o autor de Deuteronômio, Moisés, havia dito, disse: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. É essa palavra que nos dirige, que nos orienta na vida. É essa palavra que nos vai dar as noções para fazermos as escolhas corretas, as escolhas certas, para que possamos desfrutar da vida como Deus tem planejado para nós. É esta palavra que vai nos alertar dos perigos, dos riscos, dos caminhos a serem evitados, para que não venhamos a ser prejudicados na vida desobedecendo a esta palavra. É esta palavra que vai funcionar como luz, iluminando o caminho da gente aqui, para que nós possamos andar sem tropeçar, andar sem cair, andar sem sofrer quedas, e assim viver como devemos viver. O Senhor Jesus Cristo também disse que a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Não é a quantidade de dinheiro, quantidade e tipo de carro ou casa, ou outras posses, que pode dar uma qualidade de vida para o ser humano. Quantas pessoas têm os melhores carros, as melhores casas, recursos de sobra em suas contas bancárias, mas não sabem o que é viver. Estão apenas sobrevivendo. Não conseguem desfrutar de uma noite de sono, não conseguem desfrutar de relacionamentos que de fato edificam e enriquecem a vida. Alguns não conseguem desfrutar nem de saúde. Por outro lado, há pessoas que têm apenas o de comer para hoje. E mesmo assim, conseguem viver desfrutando a vida. Por quê? O segredo não é a quantidade de bens que nós possuímos. Não é a quantidade de recursos que nós conseguimos guardar. O segredo é conhecer, entender e obedecer às instruções de Deus. Esse é o segredo. Nós estarmos atentos, esforçados por conhecer, clamar a Deus por entendimento para compreender e obedecer esta palavra. É isso que faz a vida ser vida. Sem isso, nós estaremos apenas passando os anos aqui, vivendo talvez como animais, comendo, dormindo, reproduzindo, mas sem nenhuma atitude que leve de fato a uma reflexão e que perceba o que é melhor na vida. Agora, essa atitude a gente só consegue a partir da palavra, da instrução, do ensino daquele que criou essa vida, daquele que, melhor do que ninguém, sabe como essa vida funciona. E essa palavra foi revelada a nós. Não permita que as preocupações da vida sufoquem os períodos necessários para você meditar, pensar, ler, orar e procurar entender a palavra de Deus. Muitas vezes, no corre-corre, muitas vezes na busca pelos bens temporais, nós esquecemos de buscar os bens eternos. Não permita que isso aconteça. Reserve tempo para ler a Bíblia. Ler com atenção. Ler procurando entender. Ler
com meditação, pensando naquilo que está lendo e em como isso pode ser vivido em sua vida. Reserve tempo para orar, para clamar a Deus. E não permita, sejam as preocupações pela insuficiência de bens, ou a diversão pelo excesso de bens, afaste você desse livro. É aqui que está o ensino justo e eterno. E é aqui que está um ensino capaz de produzir